isso aí, bom dia. Hoje é sexta-feira, sextou, a gente vai começar antes do sextou de Miro Nascimento hoje. Vamos falar sobre saúde do homem. Nós estamos no Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem e também sobre o câncer de próstata, que é o segundo maior tipo de câncer no Brasil. 65 mil novos casos são diagnosticados a cada ano no país. Isso significa que aproximadamente 1 em cada 6 homens desenvolverá a doença ao longo da vida. Para falar sobre isso, sobre a saúde do homem, está aqui conosco o Dr. Rodrigo Serapião, que é um ícone da urologia de Feira de Santana e Bahia. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris. Bom dia, meus amigos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês e vamos ver se nós conseguimos tirar aí algumas dúvidas e trazer informações positivas, né? Doutor Rodrigo, vamos direto ao ponto. Por que é tão importante na detecção do câncer de próstata fazer o exame de toque retal? Se é para ir direto ao ponto, vamos lá. Vamos lá. O toque retal, ele é uma ferramenta importantíssima porque nos dá as informações sobre a textura da próstata, o tamanho da próstata, a presença de nódulos ou não ali na região. E como a maioria dos tumores prostáticos malignos, né, o câncer de próstata, ele nasce na região periférica da próstata, é exatamente naquela localização que nós temos acesso a fazer o toque retal. Então, o toque, ele fica exatamente nessa zona. Você não consegue tocar a próstata toda, mas na região que você toca é onde acontece a maioria dos tumores prostáticos. Além do exame de toque, qual outro tipo de exame ajuda no diagnóstico? Bem, nos últimos 15 anos nós tivemos evoluções brutais no ponto de vista do diagnóstico e da detecção precoce do câncer de próstata, né? Nós temos hoje a ultrassonografia, que já temos, né, há muito tempo, na verdade, o exame de PSA, que é uma proteína produzida quase que exclusivamente pela próstata, a gente considera que é exclusiva, né? E ele, quando está aumentado, ele não indica que é câncer de próstata, mas ele dá subsídios de que tem alguma coisa errada com a próstata, ele deve ser devidamente interpretado pelo médico urologista. Temos também a ressonância nuclear magnética, que nos últimos anos ela se aperfeiçoou para fazer o estudo da próstata e assim a gente consegue detectar lesões muito precoces, inclusive algumas lesões que ao toque e ao PSA não são detectáveis, a gente consegue detectar com a ressonância. E também, finalizando isso, nós temos a biópsia, né, que também mudou de patamar nos últimos anos. A gente fazia uma biópsia transretal e hoje estamos migrando para uma biópsia por outra via, que é a via transperineal. Nós não estamos mais fazendo a biópsia pelo reto, estamos fazendo pelo períneo, né, que é essa região que fica entre o ânus e a bolsa testicular do indivíduo. Eu tenho uma dúvida, doutor. Quando o indivíduo ele faz uma raspagem na próstata, significa que é um câncer ali que está sendo retirado ou não? Certo, vamos lá. O que acontece? A cirurgia que é muito conhecida como raspagem na próstata, a gente chama de RTU, é a ressecção transuretral, ou seja, por dentro do canal. Essa ressecção, ela é feita quando o paciente apresenta uma dificuldade para urinar. Ele tem o jato urinário fraco, ele levanta à noite para urinar várias vezes, ele termina de urinar e tem a sensação que a bexiga ainda está cheia. Então, quando há essa disfunção na próstata, nós indicamos essa cirurgia. Essa cirurgia, ela não é a retirada completa da próstata e ela pode ser performada tanto em pacientes com tumores prostáticos malignos, com câncer de próstata em estágios mais avançados, onde nós não vamos retirar a próstata toda, e também pode ser performada em pacientes que desenvolvem o crescimento prostático benigno. A diferença entre benigno e maligno é apenas que o maligno, ele pode sair de onde ele nasce, que seja a próstata, e vai para outros órgãos. Pode ir para osso, pode ir para fígado e pulmão. Então, ele pode ir para outros órgãos. Eles têm a capacidade de produzir metástase. Isso é a maligna. A hiperplasia benigna, que é mais frequente do que o câncer de próstata, ela vai acometer aproximadamente aí 85% dos pacientes acima dos 60 anos de idade. A hiperplasia benigna prostática, quando ela chega a níveis muito severos de obstrução, está indicada a ressecção dessa próstata por dentro da uretra.
Isso interfere na ereção do homem? Na hiperplasia prostática benigna, geralmente não. Né? O que pode acontecer é que nós estamos falando de homens que já estão com uma certa idade, e problemas cardiovasculares, entre outros problemas, diabetes, podem estar associados, mas não interfere na ereção. Né? Uma dúvida frequente é a cirurgia para câncer de próstata, quando ela é performada, se ela interfere na ereção. Né? Antigamente a gente operava as pessoas no momento mais tarde, né? Hoje a gente está descobrindo o tumor mais precocemente. Como a gente descobre mais precocemente, nós podemos ser um pouco mais econômicos na retirada do tumor e assim proporcionando uma menor taxa de disfunção erétil pós-operatória, ou seja, a gente melhorou a ereção desses pacientes quando a gente pega o tumor no início. E se o paciente também tem uma boa ereção. Às vezes a gente vai operar um paciente de 80 anos que já não tem uma ereção e realmente ele vai perder, ou que tem uma ereção muito débil, ele vai perder, né, essa ereção depois da cirurgia. Porém, pacientes que têm uma boa ereção não vão perder. E o tipo de cirurgia importa. Se for um tumor, você vai tirar a próstata toda. Se for apenas uma ressecção, você vai tirar apenas, a grosso modo falando, o miolo prostático. Então você não vai mexer nos nervos da inervação, da ereção peniana. A gente está falando também sobre a questão da idade. O senhor falou aí de um paciente de 80 anos. O câncer de próstata, ele acomete mais a pessoa idosa? Sem dúvida. A idade é um dos 4 fatores hoje que conhecidamente nós podemos afirmar que está ligado ao câncer de próstata, né? Então nós temos aí a idade, pacientes acima de 65 anos têm uma incidência muito maior de câncer de próstata, e quanto mais ele viver, maior essa chance dele ter um tumor prostático, né? Nós temos aí a hereditariedade, um pai ou um avô que teve câncer de próstata, você tem uma tendência maior a ter câncer de próstata. A etnia, pacientes de raça negra têm uma tendência a ter mais câncer de próstata também. E o último fator, que é o mais recente, é sobre a alimentação. Pacientes que têm uma alimentação balanceada, que não é exagerada no ponto de vista de gorduras, tem uma tendência muito menor a ter o câncer de próstata, e não só o câncer de próstata, outros tipos de cânceres também. Nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Serapião, médico urologista, tirando todas as dúvidas aqui sobre a saúde do homem. Vamos falar sobre saúde do homem. A gente falou do idoso, mas os jovens também precisam ter esse costume, como as mulheres, né? A partir dos 13, 14 anos, a mãe começa a levar já para ginecologista. Como é que está essa ida ao ginecologista dos jovens, doutor? Ao urologista? Bom, realmente vem havendo uma mudança, e uma mudança muito significativa. O Novembro Azul, ele nasceu como uma campanha apenas visando a próstata, Cris. Hoje, nós mudamos esse foco para a saúde masculina. E por quê? Porque o homem vive menos que a mulher. A média de vida masculina é quase 7 anos menor do que a média de vida feminina, né? Portanto, é muito importante que nós consigamos colocar na cabeça da população essa importância de chegar mais cedo. Não podemos esquecer que nós estamos vivendo uma verdadeira endemia, né, de doenças sexualmente transmissíveis, e que a formação sexual do homem, ela sempre foi negligenciada. Hoje, nós temos aí mães, madrinhas, tias, avós, levando os jovens no consultório mais cedo, na fase de pré-púbere ou já da adolescência, quando ele vai começar a sua vida sexual, né? E é uma realidade, a gente não tem como correr disso. A vida sexual hoje, ela começa mais cedo do que começava no passado, né? Tanto para o homem como para a mulher. Então, essas orientações são fundamentais para que a gente consiga esclarecer e fornecer informações para esses jovens, para evitar essas doenças sexualmente transmissíveis que são tão presentes no nosso meio hoje. Falando sobre saúde do homem, qual a importância da gente, né, incentivar esses homens a procurarem um especialista? Bem, de longe, nós paramos de olhar só a próstata, né? Hoje nós temos que olhar a função sexual, distúrbios sexuais. Nós temos que avaliar esse paciente quando ele vai no consultório. A gente sabe que o homem vai pouco ao consultório. Então, o urologista, ele tem que assumir um papel um pouco de médico de cabeceira. Ele tem que pesquisar sobre hipertensão arterial, ele tem que pesquisar sobre diabetes. Nós temos que avaliar a questão
até psicológica desse paciente. Vivemos uma época também de problemas psicológicos seríssimos, ansiedade, depressão, de maneira impregnada na sociedade, e até isso nós temos que olhar, a despeito de não sermos profissionais com habilidades para tratar isso de forma efetiva, nós podemos diagnosticar e conduzir esses pacientes para os profissionais adequados, para que ele possa fazer aí um acompanhamento ou até um tratamento para tudo isso, porque saúde não é só o bem-estar físico, ele é o bem-estar físico e mental do indivíduo. Foi bom só tu falar sobre esse assunto. Ultimamente eu tenho visto muito nas redes sociais, eu vi até aquele ator Marcelo Serrado falando sobre ansiedade, crise de pânico. Isso está sendo muito comum nos dias atuais. Como o urologista pode atuar nessa área? A importância desse profissional cuidando da saúde dos homens. Cris, um ponto super importante aí. A saúde sexual, geralmente, ela é o primeiro ponto que é afetada quando a gente tem algum problema na saúde mental. A ansiedade, ela é capaz de causar distúrbios como a ejaculação, que a gente chamava de precoce, né? A ejaculação rápida. Ela é capaz de gerar disfunção erétil, né? A incapacidade de ter a ereção peniana. Portanto, geralmente a saúde sexual, se você não está bem do ponto de vista psicológico, ela imediatamente ela responde. E os pacientes muitas vezes vão no consultório preocupados com essas enfermidades sexuais, e quando a gente vai descobrir, a gente está falando de outra enfermidade, né? Nós estamos vendo que o tratamento se faz em outra seara, assim também como a diabetes. O paciente chega lá com uma dificuldade de ereção, ele vai lá pela dificuldade de ereção e é diagnosticado em diabetes. Ele não precisa tratar a disfunção erétil em si, em grande parte das vezes. Se a gente cuidar e equilibrar aquela glicemia, o paciente volta a ter a ereção satisfatória que ele tem. Portanto, sobre a tua pergunta, o importante do médico urologista é numa consulta ele avaliar. E outra coisa muito legal é que geralmente o paciente vai fazer o exame da próstata e ele não fala sobre outros problemas. A gente tem o treinamento, né, de perguntar ao paciente de forma proativa: e como está a sua saúde sexual? O cara já está indo embora e fala: aí o senhor tocou no ponto que eu queria falar. Porque da próstata ele não sente nada, né? Mas ele tem outro problema e ele foi lá e talvez por vergonha ou por achar que era só a próstata que ele devia tratar naquele momento, ele não fala. E esse é um ponto que vem mudando realmente o perfil, né, do médico urologista e também do paciente no consultório. Bom falar desse perfil do médico. Quais são as doenças que o médico urologista pode ajudar no diagnóstico? Aí, vamos lá. A gente falou sobre hipertensão arterial, a gente tem doenças vasculares, né? Lembre que o pênis, ele é um órgão vascular, ele precisa de sangue para ter a ereção. E se você tem problemas em todas as suas artérias e não percebe, é normal que você tenha também nas artérias penianas. Não é verdade? Nos vasos penianos, que são vasos finos. Então, são vasos acometidos primeiro por enfermidades que atingem as artérias. Os vasos sanguíneos são atingidos em locais menores, né? Nós podemos diagnosticar a hipertensão arterial, né? Nós diagnosticamos ansiedade, diagnosticamos depressão, diagnosticamos o diabetes mellitus, que é uma grande causa, diagnosticamos deficiências hormonais, que hoje está muito em moda, né? Nós estamos hoje com muita gente fazendo reposição hormonal, isso virou uma loucura, e a reposição hormonal é um ponto tão importante, a reposição hormonal masculina, ela não pode ser mediocrizada, nem tratada de maneira negligente, como ela vem sendo tratada hoje pela sociedade médica, inclusive. Né? Nós temos vários médicos tratando a reposição de hormônio masculino de uma forma completamente indiscriminada. E estamos pagando esse preço dentro dos consultórios. Né? A reposição de testosterona é um assunto muito sério. A testosterona, ela é produzida pelo testículo. E ela quando você coloca a testosterona de fora, que a gente chama de testosterona exógena, seja por injeção, seja por chip, seja por gel, ela dá uma mensagem clara para o seu testículo: pare de produzir testosterona agora. E você
para de produzir testosterona, o seu testículo para de produzir e também para de produzir espermatozoide. O testículo tem essas duas funções, uma função de produção de espermatozoide e a função de produção de testosterona. Então o testículo para de funcionar quando você coloca testosterona exógena em uma pessoa. E os níveis de testosterona que estão sendo usados aí, às vezes o paciente chega lá no consultório e fala: doutor Rodrigo, minha testosterona está baixa, está 400. Sim, qual é o normal? O normal é de 100 e pouco até 700, dependendo do laboratório. Sim. E por que a sua está normal? Porque eu ouvi dizer que o normal está em 800, está em 900, está em 1000. Existe essa informação agora completamente equivocada e nós estamos vivendo agora um momento nefasto. Nós estamos recebendo, e não só a urologia ainda, nós estamos recebendo pacientes com problemas hepáticos, pacientes com problemas cardíacos e jovens com problemas cardíacos, com problemas hepáticos e com problemas renais, por uso indiscriminado de hormônio. E entre outras substâncias mais, né? Portanto, o Conselho Federal de Medicina, inclusive, já soltou várias notas com isso para que a gente tente combater de maneira proeficiente mesmo esse tipo de conduta médica. Porque o paciente, ele não tem culpa. Se ele vai lá no médico, ele tem que confiar. E se a gente faz uma má conduta com esse paciente, a gente está sendo, falando aqui de forma bem clara, criminoso. Né? Nós temos que ter responsabilidade com a saúde das pessoas. Mexe na apneia do sono, mexe na parte cardiológica, mexe na pressão arterial, mexe em tudo a alteração hormonal. Daí a importância de procurar um especialista, não é isso, doutor? Sem dúvida. Ouvir uma segunda opinião é extremamente importante, ouvir o contraponto, né? Quando você perceber que o interesse financeiro, ele tá ali causando um viés importante, né? Uma interferência importante, pense bem. Tudo que for colocar em seu corpo, você tem o direito de saber o que é. Pergunte. Não existe fórmula milagrosa. Não existe soro milagroso. Não existe. E você tem que saber o que você está tomando. Precisamos combater essa má prática. Então, nós ficaríamos aqui a manhã inteira conversando com o doutor Rodrigo Serapião, mas temos que encerrar o Direto ao Ponto. Eu queria falar um pouco sobre transplantes. E aí, me dá autorização, doutor Dilson? Posso? Vai. Doutor Rodrigo Serapião também é médico transplantador. Como é que está essa fila de transplantes aqui em Feira de Santana? Quais são as principais dificuldades que o senhor enxerga ainda em relação ao crescimento dessa fila? O transplante, ele é um processo, vamos falar de Bahia em si, né? É um processo que depende exclusivamente, né, o maior ponto de mudança no transplante é a doação, né? Quando a gente fala de transplante, se a gente não estiver falando de doação, nós estamos realmente aí cometendo um equívoco muito grande. A Bahia teve uma queda no número de doações bastante significativo nesse semestre e nós precisamos recompor isso aí. Essas oscilações são eventualmente normais, né? A gente sabe que elas vão subir e descer e que a gente vai achar momentos de maior doação, momento de maior engajamento social. Hoje, o que acontece é que a fila de pacientes que vão precisar de transplante sempre ela vai estar aumentando. Por quê? Porque nós temos um acesso, ainda que não o ideal, mas um acesso melhor à saúde. Então o paciente, ele consegue chegar na máquina de diálise, no caso do transplante renal, ainda com indicação de transplante, consegue chegar mais cedo do que antigamente ele chegava. Portanto, esses pacientes vão entrando, nós estamos diagnosticando as enfermidades mais cedo, preparando esses pacientes de forma mais precoce e conseguindo colocar eles na fila. Então a fila sempre vai ser maior. Em qualquer local do mundo, a fila de pacientes que precisam ser transplantados é muito maior do que a fila de doação de órgãos. A gente só precisa tentar diminuir essa situação nossa. Nós temos aí aproximadamente 600 pacientes aí em fila aqui na cidade que precisam realmente de órgãos e nós estamos conseguindo transplantar pouco. Nós estamos fazendo aproximadamente 10% desses transplantes aqui na cidade, o que é muito pouco. Nós deveríamos aumentar. A Bahia teve um boom em transplantes nos últimos 3 anos. Até durante a pandemia a gente teve um crescimento, né? Curiosamente, né? Naquele momento terrível a gente teve um crescimento e agora a gente estaciona um pouco, mas sempre com essa perspectiva. Vamos se engajar de novo, não pode cansar. O transplantador, o médico que trabalha com transplante, os enfermeiros, toda a equipe que trabalha com transplante tem que estar sempre empolgada, né? Essa empolgação, ela se renova
Às vezes você cai um pouco, depois você se renova e vai levando, né? Daí a importância de falar sobre a negativa familiar para a gente encerrar aqui o Direto ao Ponto. Sem dúvida, a negativa familiar está sendo o nosso maior gargalo. E nós entendemos bem, né? Às vezes a família não tem a boa informação, às vezes não houve o bom tratamento naquela linha de frente quando chega no hospital. E aí você quer que esse desfecho seja a doação? Não. Eu acho que a doação, ela precisa ser condicionada já antes, né? O que é que pode fazer para doação? Converse em casa. Explique se você é um doador ou não. Né? Explique se você é um doador ou não. Não há restrições religiosas para ser doador. Não existe nenhuma restrição religiosa para ser doador. Né? E a chance de você ser um doador é infinitamente menor do que você precisar de um órgão. Infinitamente menor. Não são poucos os exemplos de famílias que negam a doação e que depois um parente precisa da doação, e eu nunca vi ninguém negar um órgão quando precisa. Né? Então, essa balança, a sociedade vai ter que aprender a equilibrar ela. É claro, a dor é muito grande, né? A perda de um parente é uma coisa gravíssima, e quem tem que autorizar geralmente é o parente mais próximo, então a dor é maior ainda, né? Mas é assim, e temos que entender que vai ser assim sempre, porque não muda, vai ser assim. Precisamos, como sociedade, amadurecer, crescer. E essa discussão leve para dentro de casa. Diga se é um doador ou não, não tem problema. Né? Se você não for, a família não vai autorizar. E se você for, a família vai autorizar. Expressar o seu desejo, né? Em vida. Gente, nós conversamos com o Dr. Rodrigo Serapião. Muito obrigada por estar aqui nessa manhã de sexta-feira conosco. É sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a você. Agradeço a Dilson aqui a presença. Queria deixar um grande abraço para vocês aí e muito obrigado pelo convite. Sempre que convidar, estaremos aqui, firmes e fortes. Gente, quero mandar um abraço para Rafael Gonçalves, que é do setor comercial da União Médica, que está ouvindo a gente. Já que a gente está falando de União Médica, falar também, abraçar o doutor André Guimarães, Ana Cristina e toda a equipe da União Médica. Doutor Rodrigo Serapião é médico credenciado à União Médica. E um grande abraço aí para toda a equipe da União Médica. Abraçar também o professor Cristiano Lobo, doutor Rinaldo Barros, que vai estar aqui amanhã falando dos 10 anos da UNEX, dos 10 anos do curso de medicina da UNEX. Monique Cajado, do Bio Salgante, doutor Roberto Cajado também. E Tiago Leite, da Ciface. Um grande abraço a todos os parceiros aqui do Direto ao Ponto. Fiquem com Deus e até a próxima.